E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos. Está começando o Papo da Madrugada. Vamos lá. E aí, Marcelo Campos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ronaldo Rosas. E boa noite aí para você que está sempre aqui com a gente, acompanhando esse nosso Papo da Madrugada. Marcelo, e essa semana foi quente, né? Teve de tudo. E vamos começar falando da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Depois de ficar calada por muito tempo, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, resolveu finalmente falar. A advogada apresentou uma planilha de trabalho no seu escritório com os serviços que teriam sido prestados ao banqueiro Daniel Vorcaro. Só que aqui começa o problema. Matematicamente, as explicações não fecham. O valor contratado foi de 129 milhões de reais. E os serviços alegados não justificam nem de longe esse montante, né? Para você ter uma ideia, se Vorcaro tivesse contratado um dos escritórios mais famosos dos Estados Unidos, pagaria menos de 1/3 desse valor. Que isso, né? E tem mais, hein? Ela disse que precisou subcontratar outros escritórios para fazer parte do trabalho. E já descobriram que o tal relatório foi feito com ferramentas de inteligência artificial e ainda com erros que não foram corrigidos. Aí surge a pergunta óbvia: por que Vorcaro não contratou esses serviços diretamente, né, e economizou milhões? Olha, Ronaldo, isso aí é simplesmente constrangedor, né? Ele alegou que um dos serviços, o escritório, ela, aliás, né, alegou que um dos serviços era de compliance. Pomba, compliance, rapaz. O dono do banco foi preso justamente porque atropelou qualquer regra de boa conduta, né? Como é que você oferece um serviço de compliance para alguém que estava completamente fora de conformidade regulatória? Isso aí não faz o menor sentido, né? E aí está o cerne da questão, né? Se a Viviane Barsi não fosse casada com o ministro Alexandre de Moraes, vou te dizer uma coisa, Ronaldo, é bem provável que o Vorcaro não daria nem bom dia para ela. Isso é evidente demais para ignorar, né? E tem outra coisa, né? Pelo valor gigantesco do contrato, de 129 milhões, ela desfez o contrato e só recebeu 80, né? Mas tá muito esquisito isso, tá na cara de que isso aí era para comprar o Supremo Tribunal Federal, né? Não tem outra explicação. Marcelo, e sabe o que é ainda mais grave, né? Conforme reportagens recentes, Viviane Barsi sequer teve registro de entrada em órgãos públicos que estavam citados no próprio contrato, como em locais onde ela prestaria serviços. Agora, ou seja, ela estava cobrando por um trabalho que não estava fazendo e em lugares que ela nem frequentava, né? Olha só o que disse a jornalista Malu Gaspar sobre as explicações da Viviane Barsi. Ela focou na questão matemática, olha só. Resumo, se a gente considerar que a hora homem, R$3.000, 267 horas de reunião, mais 108 horas para aparecer, você tem R$1.200.000 pelo serviço. Se você considerar que um parecer leva 6 horas, aí você tem R$1.500.000 pelo serviço total descrito na nota da Viviane Barsi de Moraes. Isso, obviamente, é muito longe do valor efetivamente pago, não vou nem falar dos 130 milhões de reais, mas esse contrato, ele teve efetivo por 22 meses. Então, você tem 79 milhões de reais pagos por essas 267, 300 e... Você está calculando com
15 profissionais mobilizados, é isso? É por hora homem. Daqueles 15 que são 15 advogados. Dessas reuniões. Não, isso é a hora homem. Ah, tá, a hora homem. Quanto valeria então no mercado isso? Quanto valeria a hora homem dessas reuniões. E aí você chega a uma situação muito complicada, porque não soma, né? Vamos multiplicar, então, 1.500 por 15. Guedinho? Oi? 1.500 por 15, querido. Com dinheiro que eu nunca vou ter na vida. Daria, você poderia dizer que esses 1.500 por 15 dá 60 milhões. Então, né, 1.500 por 15, vamos lá. 22 milhões e meio. Tá. Ainda assim, você não chega a esse valor, né? Então, acho que isso é uma questão importante da gente notar. Só para continuar fazendo esse... E se ela acrescentar aqueles 3 escritórios que na nota diz que foram 3 escritórios subcontratados? Não, mas são 15 advogados. Total. 22 milhões e meio. Agora, que olha só os serviços que ela diz que fez. Ela elaborou opiniões legais sobre revisão da política de captação para o regime próprio da Previdência Social, traduzindo, política para fundos de pensão estadual. Um alvo de investigação porque o dinheiro foi investido de forma completamente irresponsável. Revisão da política revisão do programa de compliance. Compliance é um programa de ética para obtenção do selo Proética, implicando em revisão da estrutura do Departamento de Compliance, revisão do Código de Ética e Conduta, elaboração das políticas de relacionamento com o poder público, política de licitações e contratos, política de contato com concorrentes, política de conflito de interesses de partes relacionadas, além de procedimentos na área de compliance para se adequar ao exigido pela Corregedoria Geral da União. Acho que todo mundo aqui reconhece que não deu certo. Os serviços foram prestados para uma pessoa que acabou presa justamente por esses problemas. Então, além do valor não combinar com o que está escrito no contrato, os serviços prestados me parecem diferir muito, até mesmo do escopo do contrato que a gente publicou. Ele previa a prestação de serviço perante uma série de órgãos, né? Eu tenho até aqui Ministério Público, CAD, Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e isso não está descrito nem aqui, a gente também não encontrou. Então, acho que essa é uma explicação insuficiente, que tenta resolver essa demanda política nos bastidores sobre, olha, precisa falar alguma coisa porque não dizer nada está ruim. Nós publicamos as mensagens na sexta-feira, na quinta-feira, mostrando as conversas que o Vorcaro teve com o ministro Alexandre de Moraes, periciadas, bom dizer, pela Polícia Federal, não pela CPI do INSS, é um arquivo retirado do celular do Daniel Vorcaro no momento da prisão e por isso foi possível recuperar as mensagens de visualização única enviadas pelo Vorcaro, e o que esses arquivos mostram são 9 mensagens trocadas entre eles, em que o Vorcaro prestou contas ao ministro Alexandre de Moraes do avanço da sua negociação com o Fictor, que não tem nada a ver com o que está escrito aqui, então não sabemos nem para que essa discussão sobre a negociação com o grupo Fictor para vender o Master, se vendia, se antecipava, não sabemos qual a razão, e também aqueles diálogos que a gente comentou aqui. Conseguiu bloquear alguma novidade? Bloquear o quê? Né? Tudo isso ainda está sem explicação. O ministro disse que são pastas da CPI. Não são, nós já esclarecemos. E acho que tudo isso compõe esse quadro. É um agravamento da crise no Supremo, uma tentativa de dar respostas, dada a pressão dos pares e do sistema político, mas não está funcionando. Olha, isso muda completamente a situação, né? Você tem um contrato milionário com serviços alegadamente prestados em instituições que a advogada nunca colocou o pé. Você vê que tem senador que já pediu a quebra de sigilo bancário e fiscal dela para investigar aí esses pagamentos. O que fica claro é que as explicações aí da Viviane Barsi e também as do ministro aí, só que mais interna corporis, né? Não convenceram ninguém. Os números não batem, os serviços não se sustentam logicamente e o padrão é absolutamente inconsistente com o mercado, né? Isso aí não é coincidência, Ronaldo. Isso é sinal de que houve compra de influência e proteção judicial mesmo. Não tem outra resposta para isso, né?
Isso está pegando muito mal dentro do próprio Supremo, né? Agora, Marcelo, o caso do Banco Master não para de revelar mais podridão ainda, né? Políticos membros do Executivo e até muitos ministros do STF estão se mexendo nos bastidores para impedir de qualquer jeito a instalação de uma CPI exclusiva para investigar todo esse escândalo. A torcida é grande para barrar isso. E o pior é nossa democracia torta, né? Onde só o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decide se abre ou não a investigação do Congresso. Mas aí veio uma suposta reviravolta. O senador Alessandro Vieira conseguiu as assinaturas mínimas para uma CPI específica, focada em investigar os ministros Toffoli e Alexandre de Moraes. Bom, já rolam especulações de que isso pode ser conveniente para o Alcolumbre, que disse que não abriria CPI do Master nem processo de impeachment contra ministros. Seria uma forma de blindar políticos e concentrar o fogo no STF. Mas, segundo o senador Flávio Bolsonaro, essa CPI, para investigar especificamente 2 ministros do Supremo, é ilegal e foi uma jogada do senador Alessandro Vieira para desgastá-lo, achando que ele não iria assinar o documento. E tem mais, hein? Um rolo envolvendo o próprio Alcolumbre, né? A indicação dele para a direção da Previdência do Amapá. É um dos alvos da Polícia Federal. O afiliado político de Alcolumbre, Jocildo Silva Lemos, comprou cerca de 400 milhões de reais em títulos podres do Banco Master, né? E o Alcolumbre teve um encontro com o Daniel Borcaro na residência oficial do Senado. Tudo muito estranho nessa história, Marcelo. Ronaldo, isso aí é o Brasil dos poderosos em ação, né? Uma CPI do Banco Master colocaria todo mundo aí na berlinda, né? Você vê que são fraudes bilionárias, lavagem de dinheiro, conexões com crime organizado, quebras de sigilo de empresas ligadas aí à família do Toffoli, como a Marides de Participações, convocações do Borcaro. E nessa outra proposta do senador Alessandro Vieira, onde ele foca aí nos ministros do Supremo, tem convocação de ex-presidentes do Banco Central e até do Paulo Guedes. Essa, aliás, é a bronca do Flávio Bolsonaro, porque, segundo ele, o Alessandro Vieira deveria incluir também nessa CPI a indicação do Galípolo, que é o atual presidente do Banco Central, e tem muita questão aí para ele esclarecer. Também do atual ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né? E de outras pessoas ligadas ao governo, como foi o Guido Mantega, o Jacques Wagner, o Ricardo Lewandowski e até o Rui Costa, que hoje está na Casa Civil. Parece que isso cheira a tentativa de jogar o escândalo do Master no colo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas o coração das falcatruas está no PT e no governo também, né? E ninguém quer isso exposto, porque esse grande acordo político que existe, agora, diante de tudo isso, está em risco, né? E é muito conveniente apoiar uma CPI que não vai prosperar justamente porque ela é ilegal, como disse o Flávio Bolsonaro. É o melhor dos mundos para essa gente. Você lembra, o senador Girão já está cobrando há meses a CPI com 51 assinaturas e a CPI do crime organizado já está furando a blindagem, propondo depoimentos aí de muita gente graúda. Mas se depender dos poderosos aí, nada vai sair, né? É especulação? Pode ser. Mas com relação ao Alcolumbre e os 400 milhões em títulos podres investidos aí pela Previdência do Amapá pelo seu indicado, e aquele encontro que ele teve com o Borcaro na residência oficial da Presidência do Senado, eu vou te dizer uma coisa, o cheiro de rolo é forte demais para a gente ignorar, né, Ronaldo? Pois é, Marcelo, olha, esse aí foi um ótimo resumo, viu? Beleza, beleza. Enquanto isso, a CPI do crime organizado avança com quebras de sigilo bancário, fiscal e até de aviação executiva para os investigados. Olha, a população quer respostas, né? Mas os donos do poder preferem silêncio. Marcelo, agora vamos ao João Dória, né?
o ex-prefeito de São Paulo, ex-governador e atual presidente do Grupo LIDE, que promove reuniões de alto nível com líderes empresariais no Brasil e no exterior. O cara tem um currículo extenso, começou na Paulistur e Embratur, nos anos 80, foi eleito prefeito em 2016, no primeiro turno, né? Algo inédito, desde 1992, renunciou para virar governador em 2018 e depois foi pré-candidato à presidência da República em 2022, mas desistiu e voltou para o setor privado. Bem, resgatamos um vídeo onde Dória, como organizador de eventos empresariais, entrega o prêmio de Empresário do Ano de 2024 para quem? Para o banqueiro Daniel Burcaro, do Banco Master, preso por fraudes bilionárias, lavagem e crime organizado. Que credibilidade sobra para o Dória, né? Nesse escândalo todo, hein, Marcelo? E essas reuniões do LIDE parecem mais para ele estabelecer as suas próprias conexões com o poder do que qualquer outra coisa. Dificuldades não faltaram ao Brasil no ano de 2024, mas soluções também. E as soluções, muitas delas vêm do privado. Foram isso que as 30 empresas premiadas hoje aqui no 14º Prêmio Líderes do Brasil apresentaram, fizeram e foram aqui reconhecidas. E agora vamos receber aqui no palco os premiados nas categorias empreendedorismo e instituição financeira. E vamos receber Daniel Burcaro, CEO do Banco Master. E Renato Lulia, vice-presidente do Itaú. Representa muito, a gente fica muito honrado de fazer parte desse grupo e ser agraciado aí com esse prêmio. Acho que o prêmio de empreendedorismo ele tem um valor simbólico, né? O Brasil é um país de empreendedores, pessoas que criam novos negócios, fazem inovação, passam por cima de tantas barreiras que há empreender no Brasil. Então, para a gente receber esse prêmio é uma grande honra. Olha, Ronaldo, o Dória é o rei do networking, né? Mas isso aqui é um tiro no pé, né? O LIDE, que foi criado por ele, aí é descrito como o maior grupo de líderes empresariais da América Latina, com mais de 2.000 empresas e 4.000 líderes globais promovendo fóruns, como o Fórum Empresarial do LIDE, que reúne CEOs e senadores e até ex-ministros, né? Ele mesmo se gaba aí em entrevistas que é um ganha-ganha, quem vai ganha amigos, clientes e negócios. Só que premiar Daniel Burcaro, o pivô do Master, né, com títulos podres e prisões recentes, destrói qualquer aura de credibilidade, né? Lembra da rejeição do Dória como governador? 70% da população achava que ele não merecia reeleição. E até o vice-presidente do PSDB chamou ele de um dos piores políticos de São Paulo na época. Esses eventos aí do LIDE com ministros do STF em Nova York, bancados pelo grupo, cheiram a lobby disfarçado de aproximação público-privado, né? Parece mesmo que o LIDE serve para o Dória costurar aí a sua própria rede pessoal, conectando empresários a juízes e políticos. E no fim, que julgamento que ele faz de empresários do ano, né? O Burcaro ganhou e olha aí onde é que o banco dele está hoje. Brincadeira, né? Marcelo, o Dória defendeu o LIDE contra críticas de lobby. Eu lembro que, numa entrevista onde foi questionado sobre isso, ele disse: por que condenar a aproximação transparente? Mas, com Burcaro premiado e viagens pagas para STF, a ficha vai cair, né? É rede de influência pura, credibilidade zero depois disso, né? Você vê, né? O LIDE tem eventos na Índia, na França com Macron, mas aqui no Brasil ele está conectando quem não deve, né? Dória, o líder aí da reputação, premiando um golpista preso.
Isso aí é o resumo da ópera brasileira, né? Sem credibilidade nenhuma. E esse ex-governador aí realmente continua sem nada, né? Marcelo, não dá para ignorar o ministro Alexandre de Moraes e sua última jogada, né? Ele deslocou para o seu gabinete no STF o delegado federal Fábio Chor, nomeado assessor nessa terça, 10 de março, pelo presidente da Corte, Edson Fachin, e publicado no Diário Oficial da União, DOU, né? Chor foi o responsável pelo indiciamento de Jair Bolsonaro na trama golpista, que levou à denúncia da PGR e à condenação dele a 27 anos de prisão. Investigou os atos do 8 de janeiro, a BIM paralela, joias sauditas, que a PGR arquivou por falta de provas, e até a fuga para os Estados Unidos do ex-assessor Felipe Martins. Por isso, virou alvo de ataques de aliados como Eduardo Bolsonaro. E tem mais, hein? Em outubro de 2025, o CBP dos Estados Unidos disse que Moraes se baseou em informações falsas para prender Martins. E Chor pediu um novo inquérito para apurar se houve simulação de entrada nos Estados Unidos para descredibilizar o STF. Estranho esse convite, né? Nessa hora, né? Cheira a blindagem para os escândalos atuais com Moraes querendo influência na Polícia Federal bem perto dele, né? E ironia das ironias, o mesmo Moraes que barrou Bolsonaro de nomear o delegado Alexandre Ramagem para chefiar a PF em 2019, alegando proximidade com a família Bolsonaro. E o Chor, hein? É próximo de quem? Isso é aquele clássico, né? 2 pesos e 2 medidas. Esse Chor aí, ex-chefe da divisão de investigações de contra-inteligência da Polícia Federal, ele foi cedido aí a pedido do Moraes para assessorar o tribunal em ações penais, né? Ele tem um cargo de confiança que é topo de linha. Ele até identificou aquele plano dos golpistas para assassinar o próprio Moraes, né? Mas esse timing aí é super suspeito, né? Agora com o Vorcaro aí preso no rolo do Master, as CPIs pipocando, trazer o cara que te blindou nas investigações anti-Bolsonaro, agora parece que ele está montando aí uma fortaleza interna para controlar narrativas e inquéritos, né? Você vê que o Ramagem foi vetado por fidelidade familiar. E diziam na época que isso foi muito justo. Mas e o Chor, que colheu depoimentos, indiciou o inimigo número 1 do ministro? Ele é próximo demais do Moraes para ser coincidência, né? É influência na Polícia Federal garantida, blindagem dos podres atuais e um recado. Quem está do lado certo sobe. E é o retrato dessa democracia seletiva, né? Essa é a cabeça desses caras, Marcelo. O Chor atuou em casos pesados sob relatoria de Moraes e agora vira assessor técnico direto. Bem, isso reforça a narrativa de equipe unida, né? Mas para o resto do Brasil soa mais como um capítulo do poder sem freios. Outro que também ficou aí inconformado, rapaz, com essa transferência foi o Leandro Ruschel. Dá uma olhada aí no post que ele publicou, olha só. Isso aqui é um escárnio completo. Um dos principais delegados da Polícia Federal, responsável pelos inquéritos persecutórios contra a direita, acabou de ser nomeado como assessor direto de Alexandre de Moraes. Será que as investigações foram independentes e isentas? Pois é, Ronaldo. Parece que o Moraes está montando aí o seu time dos sonhos, né? Enquanto as CPIs estão ameaçando. Mas só que ainda não chegaram, né? A gente nem sabe se vai chegar, se vão chegar, né? O Ramagem era risco, o Chor é aliado, ponto final. Cheira aí a manobra para que ele possa sobreviver a esse furacão aí do Master e companhia, né? Marcelo, tem uma coisa legal aí. O Fernando Gabeira, até ele, né, ex-guerrilheiro,
participante do sequestro do embaixador americano no governo militar e hoje, que é um dos principais comentaristas da Globo News, está pegando pesado contra o Alexandre de Moraes e o Toffoli, né? Ele disse que eles passaram dos limites, questionando a credibilidade do STF e sugerindo que a corte precisa acabar para dar lugar a outra. O estopim veio num post do vereador de São Paulo, Adrilles Jorge, que é poeta também, jornalista, que detonou. Né? Gabeira chama Moraes de funcionário de Vorcaro, o banqueiro corrupto, e pergunta: Moraes vai jogar Gabeira e a Globo News no inquérito das milícias digitais? Chamar de golpistas? Censurar? Prender? Bom, claro que não, né? Porque a Globo ajudou a edificar essa ditadura pessoal de Moraes e do STF. E agora se volta contra eles com medo de censura própria. Adrilles chama de hipocrisia da Globo, que criou o monstro e agora finge de democracia, né? Bom, se finge, aliás, de democrata, né? Se até Gabeira e a Globo dizem isso, Marcelo, esse caso desmoraliza completamente a nossa Suprema Corte. Ronaldo, isso aí é histórico, né? O Gabeira, que sabe o que é ditadura na pele e tem consciência de que o seu grupo queria implantar no Brasil uma ditadura do proletariado, como ele mesmo já falou, ele chegou ao extremo. Eu acho que o Supremo deveria acabar e ser substituído. Essa é forte, hein? Ele pinta o Moraes como peão do Vorcaro no escândalo do Master, né? E o STF como uma junta de ditadores por golpe interno na República. Você vê que ainda tem a ação e omissão de todos os ministros aí. O Adrilles Jorge acertou em cheio, né? A Globo foi cúmplice na construção desse poder sem freios, com cobertura marrom, menos para os inquéritos eternos, as prisões sem fim, a censura via X, Telegram e outras redes sociais. Agora, com o Vorcaro preso e as CPIs batendo na porta, eles viraram a casaca aí para se salvar, né? Bem-vindo ao inferno que vocês criaram, né? Tudo passou do limite do razoável. Isso já faz tempo. A desmoralização é total para o STF. Agora você vê, né? Ex-guerrilheiro virando crítico, Globo News admitindo o erro. É o castelo de cartas ruindo e o povo assistindo tudo isso de camarote. Impecável, Marcelo, é isso aí. Gabeira usou o caso Vorcaro para questionar a credibilidade da corte inteira, né? Acumulando controvérsias que minam a instituição. A Globo quer se dar bem com o público, se distanciando do monstro que ajudou a criar. Hipocrisia pura, mas sinal claro. Até os aliados estão pulando fora. Verdade, o Adrilles Jorge, ele resumiu o STF como uma ditadura Globomade, né? E agora a emissora está fingindo aí uma revolução tardia. O Moraes não toca na Globo porque sabe da dívida, né? Desmoralização irreversível aí para o Supremo. E você vê que o Gabeira é só um mensageiro do óbvio, né? Marcelo, o mundo está de olho no Brasil, né? E não está gostando do que está vendo. Na Argentina, o governo de Milei reconheceu um manifestante do 8 de janeiro como refugiado político, o caminhoneiro Joel Correia, ou Joel Borges Correia, condenado pelo STF, que fugiu para o país vizinho. O relatório lá questiona o processo conduzido por Alexandre de Moraes, apontando dúvidas sobre imparcialidade e motivações políticas, dando o direito de residência legal e proteção a ele, o Joel Correia. Isso escancara para o planeta inteiro o que está rolando aqui. Não para por aí não, Marcelo. A Espanha negou extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, né, vendo motivações políticas no pedido brasileiro. E nos Estados Unidos, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino vivem exilados. Perderam passaportes, não podem voltar sob risco de prisão por ordens do STF. Que país é esse, hein, Marcelo, que exporta exilados políticos, né? Olha, Ronaldo, isso é uma vergonha, né? É uma vergonha internacional para o nosso Supremo Tribunal Federal. Você vê que a Argentina,
ela é aliada do Bolsonaro via Milei, e já tem mais de 100 brasileiros pedindo refúgio depois do 8 de janeiro, incluindo 119 só de 10 de dezembro de 23 até junho de 24. Como esse agora que ganhou o status de refugiado, apesar das condenações aí por golpe e associação criminosa. O relatório argentino está criticando abertamente o viés do processo brasileiro, chamando de perseguição política em vez de justiça. A Espanha, você vê por outro lado, barra o Oswaldo Eustáquio, a extradição dele pelo mesmo motivo, né? E os Estados Unidos estão abrigando aí Alan dos Santos, no site Terça Livre, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, que tiveram seus passaportes cancelados, bloqueio de contas, prisões decretadas, desmonetização dos canais. E o Moraes é relator de todos esses processos. O mundo está vendo que o STF estava escondendo, né? Ditadura judicial. Os países soberanos rejeitam as tradições, como as 36 pedidas do 8-1 para a Argentina, estão concedendo asilo e expondo a farsa. O Brasil é república das bananas para os olhos do resto do mundo, né? É isso, Marcelo, é isso. Apesar de decretos de Milei endurecendo regras para terroristas e penas acima de 10 anos, casos como o do Correia avançam com proteção do governo argentino. 5 presos aguardam decisões do Supremo argentino, mas os refugiados políticos estão mostrando para o mundo o racha na fachada democrática do Brasil. É verdade, né? Com 181 pedidos de refúgio na Argentina e Estados Unidos e Espanha blindando jornalistas refugiados por lá, aí o negócio fica escancarado demais, né? O STF persegue, o mundo protege, e isso é sinal de que a perseguição é óbvia, né? Que país é esse? É um país que está precisando urgentemente de freios no Supremo Tribunal Federal. Ou a gente adota o que sugeriu o Fernando Gabeira, que é acabar com esse Supremo que está aí e colocar outro no lugar, ou a gente apaga a luz e vai embora, não tem jeito. Pois é, Marcelo, a gente tem que dar razão para a ex-juíza, né? Doutora Eliana Calmon. O vídeo dela dando uma entrevista para um dos programas da Oeste TV viralizou de novo nas redes sociais. Ela afirma que Bolsonaro quis colocar ordem no STF e, por isso, foi perseguido desde o início do mandato, com inquéritos polêmicos como o das fake news, culminando na narrativa do golpe do 8 de janeiro, quando ele nem estava no Brasil. A desembargadora Eliana Calmon, com credibilidade impecável e sem viés político, diz que ofereceu ajuda a Bolsonaro para o Poder Judiciário como prioridade, mas ele recusou o cargo para ela na época, né? Hoje, com escândalos no STF, Borcaro, Moraes, Toffoli, as palavras dela fazem todo sentido. O STF concentrou todo o poder em 11 mãos, abocando casos de juízes de primeiro grau, fazendo uma verdadeira rebelião contra a nossa Constituição. Quem teve essa ideia? Bolsonaro. A ideia do CEP? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ah, ele provocou. E aí criaram nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai botar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza já a Lava Jato. Primeiro, dizendo que o Ministério Público se uniu com o Moro para fazer aquele conluio, para comprar. Como eles não se unem ao Procurador-Geral da República para combinar as coisas. Lógico. O juiz fala e conversa com o Ministério Público. É óbvio. Como também conversa com a defesa. E a partir disso é que veio à tona a única possibilidade que eles tinham de se salvar. Então,
um bote para a salvação do Supremo. Chama-se Lula da Silva. É isso aí. A desembargadora Eliana Calmon foi muito corajosa ao dizer que o STF não aceitou ser tocado, criando o aleijão de poder. Escândalos atuais validam, né? Agora, Bolsonaro virou caça do STF e não o contrário. Ô, Ronaldo, a Eliana Calmon é uma das mais respeitadas ex-ministras do Superior Tribunal de Justiça. Ela nunca teve metida em politicagem e ela cravou, né, que o STF virou bolha de poder absoluto acima de tudo e de todos, né? Ela respeitava a corte antiga, onde se podia discordar, segundo ela, com as datas vênias, né? Mas hoje não, hoje é uma rebelião interna com 11 escolhidos pelo Planalto, e a maioria deles por Lula e Dilma, né? Mandando no judiciário. Faz sentido total, né? O Bolsonaro mirou o judiciário ativista e aí veio a retaliação. Os inquéritos das fake news, a BIM, 8 do 1, golpe inventado, para poder tirar de qualquer jeito ele de 2026. Só que agora, com o Master explodindo e o Moraes no centro, a prova que ele estava certo em querer colocar freios no Supremo vem à tona, né? A Eliane Calmon avisou que ninguém mexe no STF impunemente. E está aí a perseguição confirmada pelos fatos atuais. Pois é, Marcelo, mais uma bomba, né, estourou essa semana, e óbvio, né, ligada ao Daniel Borcaro do Banco Master. Autoridades brasileiras dos mais altos escalões participaram em Londres, em 25 de abril de 2024, de uma degustação exclusiva de Macallan no George Club. Bom, clube privado em Mayfair, né, área nobre da capital britânica, com custo de $600 mil, cerca de 3 milhões e 200 mil reais, tudo bancado por ele, né? Quem estava lá? Bom, Alexandre de Moraes, STF, Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, Benedito Missão Cumprida Gonçalves, do STJ, Dias Toffoli, STF, Jorge Messias, AGU, possível indicado de Lula para a vaga de Barroso, Paulo Gonet, PGR, Ricardo Lewandowski, ex-STF e ex-Justiça no Lula, e Hugo Mota, presidente da Câmara. Cerca de 40 pessoas, 2 horas de whisky premium, charutos, artistas como o DJ Hegel, e depois rolou Annabelle's e hospedagem no hotel The Peninsula. Que coisa, hein? Tudo cortesia do Master. Borcaro até se gabou para a namorada. Ela dizia, olha o que ele mandou para ela. Amor, todos os ministros do Brasil e euzinho discursando. Ronaldo, isso aí é conflito de interesses, assim, escancarado, né? Você vê que evento no Fórum Jurídico Brasil de Ideias patrocinado pelo Master, um banco aí podre de fraudes, com Moraes confirmando isso também em plenário, né, dizendo que estava lá, Andrei Rodrigues estava lá, fomos a um pub, tomamos Macallan, garrafas de presente valendo até 500 mil cada. Isso é vergonhoso, né? Esses encontros casuais aí com o Borcaro, bancando luxo para os chefes da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, do STF, da Câmara, cheira a lobby pesado para proteção futura, né? Toffoli, Moraes, Gonet, Messias, que é o próximo do indicado aí do STF, todo mundo bebendo no copo do banqueiro preso. Lewandowski, Mota, Benedito, a elite toda reunida, né, rapaz? E no Brasil de investigações eternas, isso grita como suspeição, né? Não tenha dúvida. Borcaro pagava festas para blindar o Master, tá na cara. Esse é o escândalo dos escândalos, que é o pior de todos até agora, do meu ponto de vista. Olha, é inacreditável e vergonhoso, né? Cerca de 60, 70 convidados no total, logística top, tudo no banco do cara, né? Agora, Moraes minimiza como pub, mas era George Club, exclusivo, né? É por isso que ninguém quer a CPI do Master. Se ela sair, isso vira munição infinita, né? Pois é. E o Borcaro ainda hospedou a turma no Península,
discursou para os ministros, né? E o banco explodindo em podridão. 3,2 milhões em uísque. Não compra só bebida, né? Tá comprando influência. Então você vê STF, PF, PGR na farra. É o Brasil dos poderosos lá em Londres, né? Fazendo a festa, fazendo a farra. Pois é, Marcelo, teve um pedido de visita para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve ter deixado o Alexandre de Moraes com a pulga atrás da orelha. Bolsonaro pediu autorização excepcional para receber Darren Beattie, que é o assessor-chave do governo Trump para assuntos Brasil, na Papudinha, onde cumpre pena em dias fora dos normais, quartas e sábados. Pelo escritório Vilardi, sugere 16/3, 16 agora, de março, segunda à tarde, ou 17/3, terça, manhã, tarde, citando a agenda restrita de Beattie como diplomata estrangeiro. É o pedido pontual, sem prejuízo à custódia, diz a petição. Moraes já autorizou visitas extras recentes, como o Rogério Marinho, Bonetti, Portinho, Nicolas Ferreira, entre os dias 11 e 25 de março. Mas isso é Trump na jogada. Se negar, azeda com os Estados Unidos, que retiraram sanções Magnitsky. Se autorizar, o cerco se fecha em ano eleitoral. E é claro que ele autorizou, né? Olha, Ronaldo, um dilema aí perfeito para o Moraes, né? O ex-diretor de estratégia do Trump é peso pesado. E o Bolsonaro, na Papudinha, já teve visitas liberadas, os filhos, a Michelle, a esposa, né, os aliados como o senador Rogério Marinho, senadores do PL, deputados, e até caminhadas e visitas aos sábados feitas por meio aí de pedidos especiais. Só que esse Trump boy aí é fora do padrão, né? É diplomacia hard, né? Essa agenda internacional justifica a exceção. Mas está sinalizando alguma coisa para o resto desse 2026. Você leu o jogo, viu, Marcelo? Você leu bonitinho o jogo. Agora, com Magnitsky suspensa e Trump de volta, a pressão externa pesa, né? Pulga garantida na orelha do Alexandre de Moraes, né? Se ele negasse, ia ofender o Trump. E já que aprovou, acaba legitimando o Bolsonaro. Parece mesmo que o cerco está apertando com o STF sob fogo do Master e todo mundo está assistindo, né? Caramba, e as Forças Armadas brasileiras, hein? Pagaram o maior mico essa semana. Parece até piada, né? Um navio da Marinha Brasileira encalhou na Praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Dá uma olhada aí. E o Lula achando que nós temos condições de proteger o nosso território contra uma suposta investida dos americanos para caçar os integrantes aí do Comando Vermelho e do PCC. Olha aí, você vê a Marinha encalhando navio de guerra, a aeronáutica sem querosene para os aviões, e o Exército, segundo o ministro da Defesa, só consegue segurar um confronto durante 10 dias, porque senão a munição acaba. O Lula é que conseguiu acabar com o Brasil, né? Olha, Marcelo, esse país é uma piada pronta, né? Tem muitos outros assuntos que aconteceram essa semana e que não temos tempo, né, para falar. Agora, mas você vai acompanhar muitos deles nos vídeos do nosso canal, publicados diariamente. Mas enquanto o assessor de Trump não chega, vamos curtir a nossa grande família. Marcelo, vamos lá? Desvia, pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero desviar. Essa quadrilha é muito unida. Quando o assunto é maracutaia, faz discurso na televisão, mas acabam roubando a pensão. Desvia, pai, desvia, mãe, desvia, filha, eu também sou da quadrilha, eu também quero desviar. Engana pai, engana mãe, engana
filha, eu também sou da quadrilha, eu também quero enganar. Desvia, pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero desviar. Muito bom, rapaz, muito bom. Pois é, Ronaldo, a gente falou sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Mas lá no Irã o bicho tá pegando, rapaz. E olha, além dos famosos ayatolás, surgiu uma nova figura, não sei se por lá ou por aqui, que é o Ayatollah, né? E que está sempre aproveitando todas as bocas. Dá uma olhada. Com vocês, o Ayatollah Khomeini faz o L. Eu conheci um Ayatollah que veio de Pernambuco. Ele usava uma barba, não tinha o dedo miúdo. Eu logo perguntei se adorava Maomé. O safado já entendeu que era pra tomar um né. Sentamos no barzinho, na marvada foi com tudo. 5 pack de latão e de cana foi 2 tubos. Só depois eu percebi que esse líder era fuleiro. Senti falta da carteira quando fui lá no banheiro. Na mesa ele deixou um bilhete com a menção: sou o líder de um povo Ayatollah, mas dos ladrão. Se tem propina, aí eu tô lá. Tem roubalheira, aí eu tô lá. Se tem desvio, aí eu tô lá. Se é fuleiragem, aí eu tô lá. Se tem propina, aí eu tô lá. Tem roubalheira, aí eu tô lá. Se tem desvio, aí eu tô lá. Se é fuleiragem, aí eu tô lá. Ayatollah, né, cara? Depois dessa, nós ficamos por aqui, viu? Beijo grande para todo mundo, fiquem com Deus, abraço. E aí, Marcelo, vamos lá. Semana que vem estamos de volta. Valeu, Ronaldo, e obrigado aí a você pela companhia. Semana que vem tem mais Papo da Madrugada por aqui. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau.